Olá, meus papinhos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje eu quero trazer uma lista de filmes de museu. Sim, meus papinhos, algum de vocês falou sobre esse tema em um vídeo meu e eu falei assim: nossa, gostei desse tema, vou atrás procurar. E aqui eu juntei 11 filmes de museu de cera para vocês assistirem. E o último eu acho que vai ser uma grande surpresa para vocês. Ficaram curiosos? Então vamos lá começar nossa lista. O primeiro filme que a gente vai falar, meus papinhos, é o Waxwork de 1924. E ele é considerado uma joia do expressionismo alemão. Ele é um filme mudo que narra a história de um jovem escritor que é contratado por um dono de museu de cera para criar essas histórias para todas as suas figuras notórias que estão ali. Uma das figuras é o Califa, o outro é o Ivan Terrível e o outro é o Jack Estripador. E cada história ela é apresentada como um segmento independente, quase como uma antologia, mergulhando a gente nesse cenário fantástico e muito sombrio às vezes. O Paul Leni é um diretor que foi conhecido por essa sua habilidade de criar essas atmosferas visuais muito intensas e surreais. É algo que até hoje reflete, né, ali no nosso cinema. E é interessante porque toda a cenografia aqui utilizada tem uma dramaticidade muito legal. Eu acho muito interessante que em alguns momentos, algumas cenas, né, eles intercalam a luz verde, a luz azul e a luz vermelha, né? Eu acho maravilhoso. Inclusive, por ser um filme mudo, meus papinhos, não foi um filme que me fez ficar entediada, muito pelo contrário. Eu achei que as atuações aqui trouxeram um quê a mais de deixar você preso do começo até o fim. Até porque o elenco que forma, né, foram um dos maiores nomes do cinema da época. Aqui a gente tem nomes como o Conrad Veidt, que tinha feito, né, o Gabinete do Dr. Caligari. Uma sequência aqui que foi do Jack, que ela é muito ambígua, deixando ali aberto se todos os eventos que estão acontecendo, eles são reais ou eles são frutos da imaginação do escritor. Gente, eu achei muito legal porque cria, né, contribui para esse charme do filme. E o Waxwork, né, acabou influenciando diretamente filmes de terror mais pra frente, né? E ele tem aqui completinho no YouTube para vocês assistirem. Vale muito a pena, meus papinhos. Infelizmente, ali durante um tempo, algumas cópias, né, dele não estavam completas na época, mas depois o pessoal conseguiu fazer ali algumas restaurações e trouxeram, né, essa obra toda completa. Vale muito a pena assistir. Próximo filme é Os Crimes do Museu, de 1933. Esse filme ele foi lançado no início da era do cinema falado, então ele acabou se tornando um filme muito notável por ter um dos primeiros filmes de terror feitos em Technicolor de duas cores, o que acabou ali conferindo a ele uma paleta de cores vibrantes e bem assustadoras para a época. A trama segue o Ivan Igor, que é um escultor de cera brilhante, cujo museu é incendiado pelo seu parceiro de negócios. Quem imaginaria, né, meus papinhos? Anos depois, ele ressurge com um novo museu de cera e uma série de figuras incrivelmente realistas, que logo acabam se revelando serem os corpos de vítimas que tiveram sua vida ceifada ali, né? Uma jornalista que acaba ficando curiosa pelo que está acontecendo, a Florence, ela desconfia dessa conexão entre os crimes e essas misteriosas figuras. O Michael Curtis, que mais tarde ia dirigir o clássico Casablanca, demonstra, né, muita maestria para criar suspense. E essa atmosfera, ela prende a gente do começo até ao fim. O Lionel Atwee entrega uma performance muito memorável como vilão deformado. Ele acaba mostrando que ele é super obcecado, enquanto a Fay Wray, famosa por King Kong, lançada no mesmo ano, interpreta essa mocinha ali em perigo de uma forma muito interessante. Uma das maiores curiosidades do filme, inclusive, é a sua técnica de maquiagem, que para a época ela foi bastante avançada na representação dessas deformidades do Igor, né? A história foi muito impactante e acabou servindo de base para o Museu de Cera de 1953, que foi um remake mais famoso ainda do que esse original. O uso do Technicolor também é um destaque muito grande, porque a paleta de cores dá uma sensação de estranheza às cenas. Então, assim, vale muito a pena, meus papinhos, vocês assistirem esse filme. Deixando o gancho, né, meus papinhos, a gente vai falar do Museu de Cera de 1953, que talvez seja um dos filmes de Museu de Cera
cera mais icônicos de todos os tempos. Ele é um remake, né, dos Crimes de Museu de 33 e ele foi marcado por ser um dos primeiros filmes a serem exibidos em 3D. Gente, quando eu vi essa informação, eu fiquei chocada, porque assim, é 1953, né? E a história, ela é praticamente a mesma da de 33. A gente vai ver o Ivan, que é interpretado pelo Vicente Price, perdeu seu museu de cera num incêndio ali super criminoso. E ele acaba ficando com seu rosto todo desfigurado. Só que ele acaba criando um novo museu. E as suas obras agora são feitas dos corpos das suas vítimas, né? E eu acho assim fascinante. O André de Toth foi um diretor que chega até a ser um pouco irônico. Ele não possuía um dos seus olhos. Portanto, ele não podia ver o efeito 3D do seu próprio filme. O próprio filme que ele estava produzindo, ele não conseguia ver. Eu achei isso fascinante, gente. Apesar disso, ele soube usar muito bem a profundidade de campo e os gimmicks, né, que são esses visuais do 3D, de forma muito eficaz para aumentar, inclusive, esse suspense. Ele tem ele acabou usando, né, vários objetos, por exemplo, bolas de tênis, ioiô, que são sempre jogados ali em direção da câmera. E, gente, o Vincent Price acabou se tornando um ícone do gênero de terror justamente por causa desse filme. A performance que ele tem aqui é, assim, perturbadora, vou ser bem sincera com vocês. A voz dele é muito marcante, a presença dele no filme é muito marcante, é maravilhoso. O Museu de Cera, ele foi um grande sucesso de bilheteria e ele ajudou a popularizar a onda dos filmes de 3D da época, né, dos anos 50. A cena em que o Price persegue o Philip Skirk por uma rua escura, né, usando ali um sobretudo, é muito legal. Eu acho que é um dos momentos mais icônicos do filme, porque é uma referência, né, ali pro nosso terror gótico. Então esse filme aqui vale muito a pena assistir, vocês não vão se arrepender, meus papinhos. O próximo filme é Horrores do Museu Negro, de 1959. Embora esse filme ele não seja só sobre um museu de cera, né, no sentido assim mais tradicional, ele explora muito a ideia de um museu repleto de objetos macabros e instrumentos que provocam dor a serem usados, né, para cometer ali algumas coisas. E o filme ele acaba se centrando no Edmund Bancroft, que é um escritor de contos de terror, só que ele secretamente está manipulando seu jovem assistente para cometer alguns crimes. E ele usa todos os objetos dessa sua coleção peculiar. A polícia começa a fazer uma investigação, só que eles vão chegando em locais que eles não conseguem mais desvendar o que está acontecendo. O que faz a gente ficar preso do começo até o fim. O Arthur Cambridge, ele dirigiu esse thriller psicológico, mas ele era muito famoso porque ele usava um marketing mais sensacionalista na época, né? Ele prometia para o público que eles só conseguiriam entender o filme se eles passassem por uma sessão de hipnose, que na verdade era apenas um áudio pré-gravado, né, para ser reproduzido antes do filme, porque ele dizia que precisava induzir eles ao transe para que eles pudessem entender um pouco melhor o filme. O Michael Gaudio, ele é um ator que viria a ser reconhecido pelo seu papel de Alfred em vários filmes do Batman, um pouco ali pra frente. E ele entrega uma atuação muito fria, meus papinhos. Ele é um vilão, assim, bem psicopata e você fica com receio dele mesmo no filme. Eu achei, assim, bem legal. E ele é um filme muito notável porque ele tem sequências muito gráficas de violência. Então, assim, quem, né, tem um pouco de receio desse tipo de filme, já deixo aqui avisado. Ele tem partes bem gores, tá? E, inclusive, essas partes gore deixaram o pessoal da época muito chocados, né? E contribuíram para essa reputação de um filme mais pesado da época. Então, assim, meus papinhos, assistam que vocês não vão se arrepender. O próximo é Pesadelo de Cera, de 1969, que foi dirigido pelo Baldi Tontset. E aqui a gente vai seguir um ex-artista de efeitos especiais que acaba ficando desfigurado e cria um museu de cera macabro, onde ele transforma suas vítimas nas suas próprias exibições. O Pesadelo de Cera, ele é um filme que ele se inspira diretamente, né, em House of Wax, lá de 1953. Só que ele acaba adicionando uma sua própria reviravolta, sabe, meus papinhos? Ele tem uma ideia ali de animações suspensa ali das vítimas, uma coisa um pouco marionete, talvez.
E ele foi feito com um orçamento bem baixo, né? Que é uma característica dos filmes B da época. Então, assim, gosta de uma trecheira? Você vai gostar desse filme. Inclusive, eu acho que os efeitos de maquiagem da época, né, foi muito amador. Só que quando a gente vê hoje, né, com a nossa outra forma de pensar, eu não acho que seja tão amador. Eu acho que eles entregaram o que eles tinham, né, o que eles podiam entregar na época. O Cameron Mitchell, ele tá aqui maravilhosamente. Ele entrega essa performance bem obsessiva e o vilão dele também te dá muito medo. E eu acho interessante porque ele é um filme que ele explorava muito a premissa desse vilão desequilibrado, assim, pros anos 60, sabe? Eu achei ele bem legal. Eu acho ele uma peça bem curiosa, na verdade, vou ser bem sincera com vocês. De terror baixo orçamento. Então, assim, deem uma chance, vale a pena. O próximo, inclusive, tem até esse filme aqui no nosso canal, meus papinhos, é A Casa que Pingava Sangue, de 1971. Aqui eu quero falar sobre uma determinada antologia pra vocês. Aqui eu quero falar sobre uma história específica que é com o Peter Cushing. Ele chega nessa cidade, ele vai conhecer esse museu de cera. Ele acaba ficando interessado numa figura que lembra muito um ex-amor dele do passado. O filme todo é maravilhoso, né? Mas essa história em específico, meus papinhos, eu achei ela maravilhosa e que me deu muito medo. Então, essa é uma indicação para vocês, né, sobre museus de cera. O próximo é o Terror no Museu de Cera de 1973. E esse filme ele tem um terror mais gótico, porque ele acaba se passando em Londres. E a trama gira em torno de um museu de cera onde há várias figuras históricas, incluindo alguns assassinos famosos. Quando uma série de assassinatos começam a acontecer, as vítimas acabam sendo encontradas em poses muito semelhantes dentro desse museu, e a suspeita acaba recaindo sobre os funcionários e até mesmo, né, sobre as próprias estátuas. O George Fenech, que dirigiu esse filme, ele acabou se beneficiando de um elenco muito talentoso e muito experiente, né? O Ray Milland, um ator vencedor do Oscar, acaba interpretando o diretor do Museu de Cera, né? E ele tem uma atuação muito engraçada, meus papinhos, justamente porque ele tem muito essa ambiguidade e ele é um ser muito misterioso, o que faz você ficar assim, sempre pensando, gente, mas o que tá acontecendo? Outro nome de peso que tem aqui, gente, é a Elsa Lanchester, que foi muito conhecida por ter feito a noiva do Frankenstein. Ela dá um toque muito bom nesse filme. E assim, eu sou até suspeita de falar porque eu adoro os filmes dela. E tem outra curiosidade muito legal. Esse filme ele tenta recriar muito a atmosfera de terror clássico, com um toque meio mistério ali de Sherlock Holmes, sobre as investigações dos crimes. Tem muitos elementos sobrenaturais, as figuras de cera. Embora ele não seja tão famoso quanto os clássicos anteriores, ele oferece uma trama muito intrigante e é um bom suspense para os fãs do gênero. Inclusive, quem gosta de filmes de investigação criminal vai gostar bastante desse filme, porque além dele ter reviravoltas muito legais, ele também tem um clima um pouco mais ameno, sabe? Então, assim, vale muito a pena. O próximo é o Waxwork de 1988, que também tem um resumo dele aqui no nosso canal, meus papinhos. E ele é um filme de terror muito cômico, que mistura todos esses elementos de comédia slasher com contos de fadas sombrios. A história vai seguir esse grupo de estudantes universitários que são convidados para essa exibição particular nesse novo e misterioso museu de cera. Só que quando eles chegam lá, meus papinhos, eles descobrem que cada exposição de cera representa uma cena de terror clássica. E quando eles chegam perto, eles acabam se transformando em figuras participantes do museu de cera. E aí, quando eles entram ali dentro, gente, é muita confusão, gritaria e lutas, vale muito a pena assistir. O Anthony Hitchcock dirigiu o filme, né? E ele trouxe muitas referências de filme de terror. A gente tem o Drácula, a gente tem o lobisomem, a múmia, e toda a abordagem é muito divertida e é muito engraçada. Eu acho que vocês vão gostar bastante. O Zach Callaghan aqui, ele era conhecido por ter feito os Gremlins, né? E acaba interpretando o protagonista. Tirando que esse filme também teve uma continuação que eu tô pra trazer pro canal, tá, meus papinhos? Então, assim, assistam, vale
vale muito a pena. O próximo filme é Museu dos Horrores de 1997, que acaba sendo um terror gótico italiano que serve como uma homenagem bem explícita aos clássicos do horror de cera. Ele tem um estilo ali muito sombrio e essa trama se passa em Roma, em 1900, e segue essa misteriosa inauguração desse museu de cera, que é especializada em recriar cenas de assassinatos bem chocantes, né? E todas essas cenas, elas têm uma semelhança muito grande com pessoas desaparecidas, meus papinhos. Então, assim, as suspeitas se levantam e todo mundo começa a investigar. Esse filme ele foi dirigido pelo Sérgio Stivaleti e ele tem aqui nos seus nomes, pessoal, o Dario Argento no roteiro. Inicialmente, ele seria dirigido pelo Lúcio Fulci, né? Só que na época ele faleceu antes de começar as produções. Esse filme, gente, ele tem efeitos maravilhosos, assim, a gente tem que ser bem sincero porque o Sérgio, ele é responsável, né, por ter feito essa grande parte dos efeitos práticos. E, gente, sinceramente, eu gostei bastante. Ele é bem gore, tá? Tem bastante cena de sangue, tem bastante cena gráfica, mas eu acho que ele vale a pena, assim, vocês assistirem. E uma coisa que eu achei bem interessante é que eu achei que ele remete muito aos filmes antigos da Hammer, sabe? E o final é um final bem ambíguo, meus papinhos, então vai te fazer dar uma forçadinha aí em pensar. O próximo é A Casa de Cera de 2005, que eu acho que é um que todo mundo conhece, né? E ele acaba sendo um remake mais moderno, né? Embora ele não tenha muita ligação com o original de 1953, ele trouxe uma nova temática, né, para esses museus de cera. E a gente vai seguir esse grupo de jovens amigos que estão caminhando ali para um jogo de futebol quando o carro deles quebra nessa pequena cidade isolada. Só que eles não contavam que eles iam ter, né, que dar de cara com um psicopata e tentar sobreviver e não se transformarem, né, em mais uma figura de cera. O Jaume Collet acabou dirigindo esse filme, né, e ele tem esse tom gráfico também, né, e ele tem essa atmosfera mais opressora, né, justamente por causa do design de produção. Todo o design de produção desse filme eu acho ele maravilhoso, meus papinhos. Qualidade dos efeitos práticos são excelentes. O elenco acaba contando com nomes que eram muito fortes na época, né? A gente tem a Elisha Cuthbert como protagonista, a gente tem o Chad Michael Murray, a gente também tem a Paris Hilton, né, que gerou um grande buzz na época do filme, porque eu lembro de ter muitas campanhas de marketing na época falando assim, você quer ver a Paris morta? E eles colocavam a foto dela, eu achava um pouco creepy, na verdade, mas eu fiquei muito impressionada com a equipe de marketing. E esse filme ele foi produzido pela Dark Castle, né, que acabou se especializando em fazer remakes de filmes de terror clássicos, com um toque ali um pouco mais contemporâneo. E o destaque acaba ficando, né, meus papinhos, para esses efeitos especiais práticos e a maquiagem, que dão esse realismo maior ali, bem perturbador para as vítimas de cera, né? Então, assim, vale muito a pena. O próximo e último filme, meus papinhos, talvez seja um filme que vocês não conheçam. Mas eu também vou falar aqui baixo para vocês que eu adoro filme de luta livre. Tá? Eu vou deixar aqui claro pra vocês. Por isso que essa última indicação foi uma indicação que eu tenho certeza que vocês não esperavam. Mas antes de falar, eu vou pedir pra vocês curtirem o vídeo, comentar, compartilhar e ripar, tá, meus papinhos? Vai ajudar muito a gente aqui no canal. O último filme, então, meus papinhos, é Santo contra os Monstros do Museu de Cera de 1963. Este é um filme dos muitos filmes estrelados por El Santo, que é um lendário lutador de luta livre e herói mascarado do México. Gente, eu adoro assistir os filmes dele porque ele se tornou, né, um ícone muito cultural, justamente porque ele é um cenário de filmes B. E a trama se desenrola em um museu de cera onde um cientista louco, o Dr. Carroll, interpretado pelo Jorge Madragon, tá usando os corpos das suas vítimas de assassinato para criar suas figuras de cera. E mais tarde, ele vai reviver os monstros clássicos do cinema, como Frankenstein, a múmia, o lobisomem, como parte do seu plano para criar um exército de criaturas e dominar o mundo. Gente, adoro esse filme.
O El Santo, como sempre, ele é um herói que se levanta para combater toda essa ameaça sobrenatural e ele acaba utilizando todas as suas habilidades de luta livre para enfrentar esses monstros e desvendar todos os mistérios do museu. Tem muitos elementos de terror gótico, de ficção científica, de ação, mas também tem algumas partes de humor que vale muito a pena vocês assistirem. E é um estilo de marca registrada dos filmes do El Santo mesmo. Inclusive, eu queria trazer pra vocês mais filmes dele que são maravilhosos, tá? O Manuel San Fernandes acabou dirigindo esse filme e ele é um exemplo clássico de filme B, né, mexicano. Ele é muito reconhecido por todo esse enredo extravagante, essa mistura de gênero. Esse filme ele foi produzido muito rápido, com esse orçamento mais modesto, mas ele tem um público muito fiel, que gosta do seu carisma, né? E, gente, o El Santo, ele era realmente muito carismático. Então ele faz esse filme te deixar preso do começo até o fim. Que é uma boa ali pra vocês assistirem. Então, meus papinhos, o que vocês acharam dessa lista? Gostaria que vocês colocassem aqui embaixo. Dito isso, eu espero vocês na nossa próxima lista, tá, meus papinhos? E, eu coloquei no nosso post da comunidade para vocês colocarem aquilo que vocês querem que eu traga pro canal. Coloquem lá tudo certinho, porque vão ser vídeos que vão sair aí na nossa programação, tá, meus papinhos? Lembrando que tenham calma comigo, tá? Que eu tenho muita coisa aqui na nossa grade ainda pra sair, meus papinhos. Dito isso, muito obrigado, tá? E eu vejo vocês até a próxima. Tchau!